Eu estava falando sobre a curiosidade da água, né? A água a gente sabe que ela se mistura com tudo, mas não se mistura com nada, né, velho? E eu sempre digo para as pessoas entenderem que a água que a gente bebe hoje é a mesma água que os dinossauros beberam. Só para vocês verem como é que é interessante. Se eu pegar aqui um punhado de sal na minha mão e jogar aqui nessa areia e pedir para você separar o sal da areia, você consegue, velho? É claro que consegue. Você pega uma pá, pega toda essa areia, joga no balde e bota água. Aí mexe bem muito, o sal vai se diluir na água. Aí você passa no coador de café. Aí a areia vai ficar no coador e vai sair embaixo água salgada. Aí você bota no fogo. Aí toda a água evapora e fica embaixo só o sal. Então você consegue separar a água de tudo que você quiser misturar, tá? Mas isso foi só uma curiosidade. Eu estou falando aqui sobre o fenômeno da água, tá? Me perguntaram se aqui no Vale do Catimbau tinha cachoeira. Poderia ter, se as árvores de grande porte que existiam aqui continuassem existindo. O que acontece, gente? Eu vou desenhar o solo aqui, ó. E aqui eu vou desenhar uma árvorezinha para vocês entenderem, para ficar bem instrutivo. E aqui está a raiz das plantas, certo? Quando chove, gente, a primeira coisa que acontece é a vegetação rasteira crescer. Isso faz com que o solo não receba mais sol, certo? As pessoas acham que essa água da chuva é a água que irriga as raízes das grandes árvores, mas não é. Elas ficam muito profundas e muitas vezes a água da chuva não consegue chegar tão profundo assim. Então o que acontece? Quando chove, que essa vegetação rasteira cria uma cobertura no solo, não pega mais sol. Isso faz com que os lençóis freáticos comecem a subir por um processo chamado capilaridade. Pelo mesmo princípio que um pavio dentro de um candeeiro consegue absorver o óleo e você queima a ponta dele e queima só o óleo. Então quando a vegetação aqui está grande, cria uma sombra no solo, todo o lençol freático começa a ficar mais em cima e chega nas raízes das grandes árvores. Durante todo o dia, o sol tem uma incidência gigantesca na copa das árvores e faz com que elas transpirem, elas coloquem água na atmosfera. E essa água vem de onde? Lá do subsolo. Então vejam, as águas são captadores de água do subsolo. O sol bate nas folhas, toda essa água evapora. Quando chega de noite acontece um fenômeno chamado ponto de orvalho. Quando toda a temperatura esfria, toda essa água que está em suspensão ela começa a condensar, ela começa a precipitar nas folhas e começa a gotejar. O solo já está encharcado porque choveu. Então, quando esse fenômeno acontece, toda a água que pinga do solo não é absorvida. Então, ela cria micro-riachos que formam um pequeno riacho e chega até a uma cachoeira. Então, se as pessoas plantassem árvores de grande porte, seria o mesmo que plantar água. Entenderam como é que funciona esse fenômeno da água, tá, gente? Desenharam uma vez um globo com uma torneirinha pingando água, dizendo a água do planeta está acabando.